Graça e paz, povo de Deus, Shalom Adonai. Paz, saúde, prosperidade para a sua vida em Cristo Jesus. Tem uma palavra de Deus para compartilhar com os irmãos e que esta palavra possa servir para a sua edificação espiritual. Amém? Abra sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, lá no Novo Testamento. Eu quero ler uma palavra aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte, olha só, versículo 8, meu dizendo, mas recebereis poder ou virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Louvado seja Deus. Esta era uma promessa que Deus havia feito para os discípulos de Jesus. Então, depois de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos, ele passou ainda por 40 dias dando instruções pelo Espírito Santo aos seus discípulos, e havia uma promessa que Jesus falou para os seus discípulos, para que eles pudessem ficar na cidade de Jerusalém, para que eles não começassem ainda o ministério, enquanto eles não pudessem estar revestidos com o poder do Espírito Santo, a promessa que Jesus havia feito para ele. Então, na asserção, Jesus falou para ele, ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestido com o poder que há de vir sobre vós, e vocês seriam testemunhas, amém? Tanto na cidade de Jerusalém, testemunha na Judéia, na Samaria e aos confins da terra. O processo seria começar o trabalho das boas novas, do evangelismo na cidade de Jerusalém para o povo judeu. E a Bíblia fala que se cumpriu. Versículo 2 fala, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousava sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhe concedesse. Amém? Então isso aqui é muito importante. E lá no versículo 14 a gente vê o discurso de Pedro, então depois de ter recebido essa virtude, depois de ter recebido o selo da promessa, depois de ter recebido a confirmação do Espírito Santo que veio sobre ele, dando capacidade, habilidade, Pedro então, tomado pelo Espírito Santo, ele começa a falar algo sobrenatural. A gente vê o discurso de Pedro com uma ousadia, com uma autoridade, o Espírito Santo dando a ele essa ousadia, essa autoridade, né? Depois que todos ficaram pasmados, maravilhados, porque era um dia de Pentecoste, onde todos estavam se reunidos em Jerusalém, várias pessoas de várias províncias, de várias cidades, de vários estados, né, estavam ali para o dia da festa. E isso se tornou notório para todos eles. Então, uns zombavam, achando que eles estavam embriagados, outros achando que tinha tomado vinho. Mas Pedro, então, aqui Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse, varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, seja isso notório e escutai as minhas palavras. Olha a ousadia de Pedro, então, aqui naquele momento. Diz, este homem não estou embriagado, como vós pensais, sendo que estáis, sendo a terceira hora do dia. Mas isto que foi dito pelo profeta Joel. Pedro, então, tomado pelo Espírito Santo, começa a falar do cumprimento deste dia, que lá do Antigo Testamento, né, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus,
que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e vós lhes serão, vós lhes sonharão. E também o meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e minhas servas naquele dia, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais debaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, que era de Israel, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais de Deus, por ele fez por meio de vós, como vós mesmos hoje bem sabeis. Pedro, então, tomado pelo Espírito Santo, ele começa a falar de uma maneira sobrenatural, porque o Espírito Santo o capacitou para que ele pudesse falar. Mas, meus irmãos, eu comecei aqui no livro de Atos, mas eu quero chegar lá no livro de Mateus. Se nós pegarmos aqui Mateus capítulo 9, versículo 9, nós vamos falar sobre a vocação de Levi. Quem era Levi? Mateus Levi. Então diz assim, ó, e Jesus passando adiante, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe, e ele levantando-o seguiu. Louvado seja Deus. Então eu quero falar da pessoa de Mateus, que era um cobrador de impostos, que trabalhava para Roma, né, para o governo de Roma, e ele estava na alfândega, cobrando os impostos dos judeus. Mateus era judeu, porém ele tinha um cargo, talvez seja um homem que tinha conhecimento, estudo, e ele alcançou este emprego, mas era odiado pelos seus irmãos judeus porque ele trabalhava para Roma. Mas o que eu quero falar, a importância de Mateus no ministério de Jesus. Se você fazer uma pesquisa, você vai ver que o livro de Mateus é um dos primeiros livros do Novo Testamento, certo? E segundo alguns teólogos, ele foi escrito há 50 anos após a ascensão de Jesus. 50 anos. Mas quando você lê o livro de Mateus, a gente está tão familiarizado com os evangelhos, que representam as boas novas, que parece que é Jesus mesmo que está escrevendo, falando e escrevendo. A gente vivencia isto. Quando a gente lê o livro de Mateus, é como se Jesus estivesse escrevendo, ou como se a gente estivesse ali visivelmente ouvindo Jesus falar. Mas o interessante é que é o evangelho segundo a visão de Mateus. Embora sabemos que Mateus, ele foi como por dizer, o escriba, né, que escreveu o livro de Mateus, mas o autor chama-se Espírito Santo, amém? Então o autor chama-se o Espírito Santo, ele foi inspirado, Mateus foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever, amém? Tudo pelo qual ele viveu na pessoa de Jesus. Mateus Levi, ele foi um dos discípulos que vivenciou, que esteve presente com Jesus em toda a sua trajetória, louvado seja Deus. E nós sabemos que antes de Mateus tem o livro justamente de Malaquias, né, que é onde encerra o Antigo Testamento, que é o livro 39, e para completar 40 com Mateus. E nós sabemos, né, dentro do contexto teológico, que Mateus chama o número 40, dentro da teologia, chama-se o livro da provação, né? Então, naquele momento, o povo de Israel estava sendo provado. Mas o que eu quero falar, irmãos, que Mateus, ele foi
A visão do livro de Mateus é que Mateus ele tem uma visão para Jesus como rei. Ele apresenta Jesus aos judeus como rei, como Messias, como prometido, como enviado. Mateus apresenta Jesus como Messias prometido, né? Aquele que haveria de vir. O povo de Israel estava aguardando um rei. O povo de Israel estava aguardando a vinda de um Messias. E se nós olharmos dentro da palavra de Deus, era o tempo determinado pelo qual os profetas, e Moisés também, e os profetas, havia determinado, inspirado pelo Espírito Santo, que haveria o tempo determinado, na plenitude do tempo, Jesus se manifestaria ao mundo. Mas entendemos que a palavra de Deus fala que Jesus veio para o povo judeu. E Mateus, então, ele tem essa incumbência do seu ministério de poder pregar, de poder evangelizar, como um evangelista, evangelizar o povo de Israel, o povo judeu, sobre a veracidade que Jesus era o Yeshua HaMashiach, aquele pelo qual Israel estava aguardando há muito tempo. Então Jesus veio como um cumprimento das profecias pelo qual o profeta Isaías havia profetizado, o profeta Jeremias havia profetizado. Ele está vindo, ele está chegando. Malaquias também profetizou, Miqueias também profetizou, ele está vindo, ele está chegando. Então, agora Jesus foi aos céus, ficaram os discípulos. Mateus, então, tem a incumbência, mais os discípulos, de dar continuidade ao ministério de Jesus. E Mateus, então, a visão de Mateus é a visão como rei. Ele apresenta Jesus para o povo judeu como Messias, como ungido, como esperado, aquele pelo qual o profeta Isaías havia profetizado. O menino nasceu, né? O principado está sobre ele, o seu nome será chamado Maravilhoso, Deus Forte, o Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, o mais interessante, irmãos, é que Jesus já estava entre os judeus, só que eles não sabiam que Jesus já estava lá. O ungido, o esperado, estava juntamente com eles, e eles não sabiam. Então, nós vemos aqui qual é o objetivo do livro de Mateus, é mostrar aos judeus que Jesus, o Messias, aquele pelo qual foi morto, aquele pelo qual ressuscitou, está à direita de Deus Pai, era justamente o Messias, o Rei esperado, amém? Que era o filho da linhagem de Davi. Louvado seja Deus. Mateus procura convencer os judeus que Jesus era o cumprimento de todas as profecias que os profetas haviam feito ao seu respeito. Mas a gente vê, irmãos, que assim como Jesus esteve presente, teve grandes dificuldades de provar sua veracidade, né, para os judeus. Nós sabemos que os judeus, eles rejeitaram Jesus. Nós sabemos que os judeus não aceitou Jesus como Senhor, como Rei, e nem tampouco como seu Salvador. E se nós olharmos hoje, né, os judeus contemporâneos, já se passou mais de 2000 anos, os judeus contemporâneos têm a mesma visão. Eles não aceitam o Yeshua como Messias, como ungido. Eles não aceitam ainda Jesus como o Senhor, o Rei, que haveria de vir. Eles, dentro da visão judaica, o povo judeu, eles rejeitaram Jesus há 2000 anos atrás, e já se passaram mais de 2000 anos, e os judeus contemporâneos, que estão espalhados sobre os 4 cantos da terra, ainda rejeitam Jesus com todas as provas, com toda a veracidade, mas mesmo assim os seus olhos estão tampados, conforme diz a palavra de Deus, tendo vista, mas não vê, tendo ouvido, mas não ouve, e não abre o seu coração para que o escure, está escrito na palavra de Deus. Então, o coração do povo de Israel está endurecido. E Mateus, então, ele tem uma incumbência de continuar o ministério que Jesus havia confiado. E Mateus
tenta se esforçar na pessoa do Espírito Santo a provar a veracidade que Jesus veio e o povo não aceitou, os judeus não aceitou, ao ponto que Mateus, ele cita 29 vezes as citações das promessas do Antigo Testamento, e 13 delas nós podemos dizer que ele diz que os acontecimentos se deu para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Mateus, então, na sua pregação, nos seus sermãos, ele procura citar para o povo judeu, e no livro de Mateus, ele cita 29 vezes o Antigo Testamento sobre as profecias e os cumprimentos na pessoa de Jesus. Mesmo assim, o povo judeu, ainda com seu coração fechado, com seu coração endurecido, recusa o Messias, recusa o rei, não aceita, mesmo depois da morte, mesmo depois da ascensão, eles tentam negar Jesus, eles ainda estão aguardando um rei, sendo que o rei já veio, né? E nós estamos aguardando agora o arrebatamento da igreja, porque Jesus veio e implantou aqui na terra justamente a igreja. Mas bem, Mateus conhecia bem a história do povo judeu. Ele era judeu, nato. Mateus conhecia os costumes judeus. Nas 7 parábolas dos capítulo 13, né, ele relata que Jesus falou sobre agricultura, Jesus falou sobre pescas, sobre hábitos e o costume do povo judeu. Jesus era judeu. Jesus era judeu. Ele começou seu ministério aos 30 anos. Jesus preparou durante 30 anos para ter um ministério de 3 anos. E assim, até hoje, nós temos esse ministério tão abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo. E o mais interessante, irmãos, é que Mateus, além de ele citar os cumprimentos, né, as profecias lá do Antigo Testamento, 29 vezes, só no livro de Mateus, segunda visão de Mateus. Mateus, então, nós quando abrimos a palavra de Deus, né, no Mateus capítulo 1, Mateus vai falar sobre a genealogia do rei, a genealogia de um rei. E aqui nós entendemos, né, ele fala sobre o seu nascimento na cidade de Belém, que é onde ele nasceu. Mateus fala que Jesus nasceu na cidade de Belém, justamente aonde haveria de cumprir essa profecia, na cidade de Davi, que era também a cidade de Belém, de acordo com a promessa que está escrito justamente em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Mateus, então, inspirado pelo Espírito Santo, uma sabedoria de Deus que veio sobre ele, então, ele começa a falar, ele começa a citar passagens bíblicas do Antigo Testamento sobre a profecia pelo qual haveria de se manifestar o Filho de Deus. E nós podemos ver, mas tu, Belém de Efrata, embora pequena entre as clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Mesmo assim, mesmo Mateus, o apóstolo, o evangelista, o discípulo de Jesus, citando passagens bíblicas que estava lá quando, pelo ministério de Miqueias, mesmo assim, não foi suficiente para convencer o povo judeu que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Yeshua, o enviado. Mateus se esforça em todo o seu ministério a proclamar, porque Mateus veio para pregar para o povo judeu, para ensinar, para mostrar que Jesus era o tão esperado, mas mesmo assim o coração do povo judeu estava endurecido para aceitar ou para receber Jesus como Filho de Deus. E Mateus, então, ele dá outra citação de Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Mateus fala ao povo judeu sobre a vinda de um precursor.
Então ele, inspirado pelo Espírito Santo, eu creio que Mateus teve grandes dificuldades para poder convencer, mas mesmo assim, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele dá citações do Antigo Testamento que antes de Jesus vir, haveria de vir um percussor, haveria de vir um anjo, né? Haveria de vir este anjo que haveria de preparar o caminho. E Mateus, então, se esforça. Ele fala justamente em Malaquias, capítulo 3, versículo 1, que diz... Mateus fala aos judeus sobre a vinda de um percussor. E esse percussor é chamado João Batista, predito pelo profeta Miqueias, né? Miqueias, ou Malaquias. E a gente vê isso em Malaquias capítulo 3, versículo 1. A vinda do Senhor é precedido pelo seu anjo. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu tempo o Senhor a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejai, eis que vem, diz o Senhor dos exércitos, aleluia. E nós vemos isso, irmãos, cumprimento dessa profecias que no ministério de Malaquias, cumprindo-se quando Mateus ele dá essa citação, né, justamente na pessoa de João Batista, que apareceu no deserto da Judeia, pregando, justamente preparando o caminho do Senhor. Nós podemos ver isso em Mateus, capítulo 3, nós vamos ver sobre a pessoa de João Batista, que diz assim, olha, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Porque este é o que anunciou o profeta Isaías. Até o profeta Isaías havia uma profecia que antes do Messias vir, que antes de um ungido vir, haveria de vir o arauto, o percussor, o preparador, a voz do que clama do deserto, porque Moisés, ou melhor, Isaías, ele chama justamente João Batista da voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Louvado seja Deus. Mesmo assim, o povo judeu, com seu coração endurecido, mesmo cumprindo, Mateus tentando provar a veracidade que aquele que estava entre eles, aqueles que viveu entre eles, era o Yeshua, era o ungido, era o que havia preparado, era o Filho do Deus vivo. Mesmo assim, os judeus, com seu coração endurecido, recusou a aceitar esse cumprimento da palavra de Deus nas suas vidas. E nós vemos aqui então, irmãos, e naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto das Judeias e dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. O rei chegou, estava entre eles, o reino de Deus, a quem eles esperavam, estava entre eles. O Messias, o prometido, o que eles estavam aguardando, já estava entre eles, mas eles estavam tão cegos que não conseguiram enxergar Jesus como rei. E nós vemos isto, né? Nós acabamos de ler justamente aqui, né, Mateus capítulo 3 e versículo 3, que o profeta Isaías anunciou. E nós podemos ver isso lá no Isaías 40, versículo 3, que prediz sobre a pessoa de João, que é chamado como voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Louvado seja Deus. E o mais interessante, que Jesus também falou de João, e João deixou, e Mateus deixou registrado isso em Mateus capítulo 11, versículo 3, irmãos. Nós podemos ver isso. Olha só o que diz a palavra de Deus, Mateus capítulo 11. Mateus deixa registrado justamente o que Jesus falou, né? João Batista envia 2 dos seus discípulos a Jesus. E naquele momento, então, Jesus fala, né? João Batista manda o seu discípulo perguntar, és tu aquele que havia de vir ou estamos aguardando o outro? E Jesus respondendo disse-lhe, anunciai a João as coisas que ouvi e vedes,
os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são purificados, o surdo ouve, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Louvado seja Deus, né? Então a gente vê essa passagem aqui, mas no versículo 10, irmãos, versículo 9, eu quero pegar o versículo 8, quando Jesus então começa a falar com a turma, com o povo, com a multidão que estava sobre ele, disse: o que você foste ver no deserto, né? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente vestes são a casa reais. Mas então o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, é muito mais do que um profeta, porque este é o que está escrito. Vê que Jesus fala para o povo judeus, né? É o que está escrito: eis que eu envio à tua face o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade, vos digo que entre os nascidos de mulher, não apareceu alguém maior do que João, mas aquele que é menor no reino, no céu, é maior do que ele. Então, irmãos, nós vemos que Jesus falou sobre João, e João deixa registrado que antes da vinda de Jesus, haveria de vir um que prepararia o caminho do Senhor, o arauto, o proclamador, né? João vem proclamando: arrependei-vos e convertei-vos, porque o reino do céu chegou aquele, o tão esperado, o Yeshua, o prometido, o rei dos judeus. Mas mesmo assim, mesmo com todas essas veracidades, nós entendemos que o povo judeu estava com seu coração endurecidos. Mas o que mais interessante, irmãos, é quando nós vemos aqui que Mateus, ele quebra um silêncio de 400 anos entre a profecia de Malaquias e o anúncio do nascimento de Jesus. Porque durante esse período de 400 anos, não se levantou nenhum outro profeta. É o período do silêncio. Não se levantou nenhum outro profeta, porque dentro do contexto da palavra de Deus, Deus havia selado o livro do Antigo Testamento. Passa-se um processo de 400 anos. Israel aguardava um rei que assentasse no trono de Davi, porque havia uma promessa que Deus havia prometido. Deus falou, o próprio Moisés falou que Deus levantaria um. Os próprios profetas haviam profetizado. Mas Jesus, o rei, já estava entre eles, mas mesmo assim os seus olhos estavam tampados, os seus ouvidos estavam tampados, o seu coração estava endurecido para entender e compreender que Jesus, o tão esperado, tão aguardado, estava sobre eles para poder justamente governar Israel. E nós podemos ver isso, irmãos. Agora, para entender um pouco sobre a história, por mais de 600 anos, ninguém da casa de Davi tinha sentado no trono. Se você fazer uma pesquisa, você vai entender que o último profeta, o último rei, melhor dizendo, foi o rei Oséias. Desde lá até o nascimento de Jesus, passou-se mais ou menos um processo de 600 anos. E de lá para cá, nenhum outro rei se levantou da linhagem de Davi como rei. Houve um período de 400 anos, período de treva, período de silêncio, em que justamente nenhum profeta se levantou. Mas eu quero falar agora sobre Lucas capítulo 1, versículo 32. Quando nós lemos Mateus capítulo 1, Mateus fala sobre a linhagem de Jesus. E José, que era esposo de Maria, também era da linhagem real. Era da linhagem real. Os judeus não aceitam Jesus, porque ele fala que Jesus tinha que vir de uma família, que Jesus tinha que nascer de uma família, para que Jesus fosse legitimado, Jesus tinha que nascer de José. Mas quando nós entendemos a história, irmãos, nós vamos entender, porque a Bíblia fala que o homem no seu estado natural não compreende as coisas espirituais. E é interessante entender que havia uma maldição
Havia uma maldição, que esta maldição não tinha como Jesus ser filho de José, porque se nós olharmos no livro de Jeremias, Jeremias capítulo 22, versículo 30, havia uma maldição sobre a linhagem real de Jeconias, e desde então, José, ele não poderia gerar o Messias por causa desta maldição. E outra coisa, aqui a gente vê também que Maria, mãe de Jesus, algo interessante, era judia, mas também era da linhagem de Davi. E nós podemos ver isso no livro de Lucas, capítulo 31. Lucas revela a linhagem de Maria. E nós vemos isso, irmãos. Nós podemos pegar e ver essa passagem bíblica que no livro do Evangelho de São Lucas, quando ele revela também esta passagem, Lucas capítulo 1, versículo 32, quando o anjo do Senhor aparece justamente para Maria. Aqui fala o anúncio do nascimento de Jesus, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus, numa cidade chamada Nazaré. Jesus havia de nascer na cidade de Belém, uma cidade chamada Nazaré. Maria era judia, Maria era de Belém, Maria era na cidade de Nazaré. Jesus nasceu conforme foi predito pelos profetas. Mesmo assim, o povo judeu, como até hoje os contemporâneos que estão espalhados sobre os 4 cantos da terra, como os judeus ortodoxos de Israel, de Jerusalém, eles rejeitam Jesus como Filho de Deus. Os judeus brasileiros também não aceitam Jesus, mas aqui está o cumprimento desta palavra. Na cidade está escrito, chamado Nazaré, uma virgem despojada, um varão cujo nome José, da casa de Davi, da linhagem de Davi, cujo nome era José, da casa de Davi também. Escuta bem, uma virgem despojada da casa de Davi, o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquela palavra e considerava que salvação era esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e pôr-lhe o nome Jesus. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Entenda por que Jesus não poderia ser filho de José, porque ele tinha que ser filho de Deus, filho do Altíssimo. E o Senhor, Deus, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aqui nós entendemos que quando o anjo do Senhor visita Maria na cidade de Nazaré, lá em Belém, nós entendemos aqui que o anjo do Senhor revela a linhagem de Maria. Maria também era da linhagem de Davi. Agora entenda bem, José da linhagem dos homens, da parte dos homens da linhagem de Davi. Maria da parte das mulheres, a linhagem de Davi também. E aqui ele fala: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, que significa Israel, e o seu reino não terá fins. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. A profecia se cumpre. Nós vemos então aqui, irmãos, agora eu quero falar por que Jesus não poderia, que José não poderia ser o pai de Jesus. Conforme nós lemos em Jeremias 22, 30, se você ler, você vai ver que havia uma maldição sobre a linhagem real.
Havia uma maldição sobre a linhagem real, contagem real na parte dos homens, nos dias de Jeconias. Aí você pergunta, mas pastor Ivan, por que José era da linhagem de Davi? Por que José não poderia ser então pai de Jesus? Jeremias 22, 30, diz assim, houve maldição sobre essa linhagem. Assim diz o Senhor, registrai, deixa registrado, este como se não tivesse filhos. Homem que não prosperarás nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperarás para assentar-se no trono de Davi. E ainda reinar em Judá. José estava nesta linhagem. Confere aí. Confere Jeremias 22, 30. Está escrito. Havia uma maldição. Nenhum dos seus filhos prosperará para sentar no trono de Davi. Da linhagem dos homens, dos seus filhos, mas da linhagem de Maria. Da linhagem de Maria não havia maldição. Jesus não poderia ser filho de José e nem da linhagem de Davi, porque o próprio Davi profetizou e falou a respeito de Jesus, assenta-te à minha direita até que te coloque os inimigos debaixo dos cabelos dos meus pés. Essa palavra escabelo significa um banquinho baixo, onde o rei assenta seus pés. Então, até colocar os seus inimigos debaixo do banco. O povo judeu, irmãos, a nação judaica, foi escolhido como uma nação sacerdotal por Deus. Foi uma nação escolhida que começou lá no livro de Gênesis capítulo 12, quando Deus fala com Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio do teu povo. Nós vemos isto lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus fez uma promessa que, e dali farei uma grande nação. Escuta bem, Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu hei te mostrar. E far-te-ei uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Havia, então, uma promessa que desta nação Deus levantaria o Yeshua HaMashiach, o ungido, o preparado para governar Israel. Havia uma profecia. E essa profecia se cumpriu na pessoa de Jesus. Mas o povo judeu, mesmo com toda a veracidade, mesmo com toda a prova, o povo judeu ainda não aceita Jesus. Na mentalidade do povo judeu, eles falam que Jesus não cumpriu nenhum profecia. Para o povo judeu, Jesus é um mito. Para o povo judeu, Jesus foi uma história inventada. Mas, irmãos, entenda uma coisa. Jesus disse, bem-aventurados sois vós que não viu, mas creu. Jesus, Mateus deixa registrado em Mateus capítulo 15, versículo 24, que Jesus veio realmente para os que eram seus, os que estavam aguardando. Nenhuma outra nação espalhada sobre a face da terra estava aguardando o Messias. Nenhum outro. Mas Jesus veio para os seus. Jesus veio para o povo judeu para cumprir aquilo pelo qual se falava dele. Quando nós pegamos Mateus capítulo 2, nós vimos os magos do Oriente, e tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo de Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram,
onde está aquele que é nascido rei dos judeus? O povo judeu aguardava este rei, porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorar. Estava escrito, irmãos, estava escrito. E se você descer lá embaixo, lá, né, o rei, ouvindo isso, perturbou-se e todo Jerusalém com ele. O anúncio se espalhou por todo Jerusalém, na cidade de Jerusalém. Se espalhou, o rei nasceu, nasceu, o rei dos judeus está entre nós. Se tornou notório por todo Jerusalém e o rei Herodes ficou perturbado. E congregaram-se, olha o que o rei Herodes fez, mandou chamar todos os príncipes de Israel, mandou chamar todos os sacerdotes, mandou chamar os escribas, e o povo perguntou-lhe aonde havia de nascer Cristo. Porque o rei Herodes ficou perturbado, irmãos, porque ele achou que seu governo estaria se comprometido. Então o rei Herodes mandou chamar os príncipes de Israel, os doutores da lei, os escribas, os fariseus, os sacerdotes, e eles queriam saber aonde é que havia de nascer esse Cristo, o rei dos judeus, o prometido. Olha a resposta dos príncipes. Eu estou lendo Mateus, capítulo 2, versículo 6. Olha bem, olha a resposta dos príncipes. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. O cumprimento. O cumprimento estava ali. O Messias já estava entre eles. Mas Israel estava num sono profundo. E Mateus capítulo 15, Mateus registra no seu livro, 15, 24, quando Jesus disse, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, aos 30 anos, começa seu ministério. Após a morte de João Batista, nós podemos ver isso, irmãos. Aqui em Mateus capítulo 4, versículo Mateus 4, 17. Olha só. Mas vamos pegar aqui, para o cumprimento dessa profecia, a terra de Zebulon e a terra de Naftalim, junto ao caminho do mar, além do Jordão, da Galiléia das nações. A Galiléia das nações, da Galiléia dos gentios. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam sentados nas regiões da sombra da morte, a luz raiou. Quem é este povo? Quando ele fala Galiléia das nações, significa Galiléia do povo gentil. Um povo desesperançado. Um povo que não guardava as leis de Moisés, era o povo pagão. Mas aqui diz, para que se cumprisse que foi dito pelo profeta Isaías, a terra de Zebulon, a terra de Naftalim, junto ao caminho do mar da além do Jordão, a Galiléia dos gentios, das nações. Este povo que estava sentado em trevas, sem esperança, viu raiar uma grande luz, Jesus. Aos que estavam sentados na região da sombra e da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus começa a pregar para este povo. Mas interessante, irmãos, a gente vê o descaso do povo judeu em receber o Yeshua, o prometido, o Filho do Deus Altíssimo. Os judeus recusam que Jesus é Deus. Os judeus recusam que Jesus é o Filho de Deus. Mas importa sim que primeiramente o Evangelho, as boas novas,
o anúncio do reino de Deus fosse pregado para a casa de Israel. E ele diz justamente o seguinte, que não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 15, versículo 24. Você pode ler isso aí, está escrito. Amém? Quando a mulher de Cananéias, que vem atrás, até a mulher de Cananéias, a mulher que era justamente da Sidônia, da parte de Tirão e Sidom, que é chamado o povo gentil, eis com a mulher cananeia que saiu daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi. O povo gentil, as nações, reconhecia Jesus como filho de Davi, aquele que haveria de vir. O povo gentil, que não aguardava Jesus, reconhecia Jesus como filho de Deus. E o filho legítimo não reconheceu Jesus como rei. E esta mulher da cidade de Cananéia ia atrás dizendo, clamando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Interessante isso. Os judeus, Jesus veio para o povo judeu, e os judeus recusam, gera uma impeachment recusando Jesus. Se você voltar um pouquinho mais atrás, aqui você vai ver em Mateus capítulo 14, quando Jesus anda sobre o mar, versículo 14, então aproximou-se os que estavam no barco, adoraram, dizendo, eis que verdadeiramente é o Filho de Deus. O povo que estavam, a multidão reconhecia, este homem é o Filho de Deus. Este homem é Filho de Deus. Pelos sinais, pelos prodígios, pelas maravilhas que ele faz. Todos os sinais se cumpriam na pessoa de Jesus. 400 anos se passaram de Malaquias até justamente Mateus. 40 dentro da Bíblia significa provação. Jesus passou 40 dias no deserto, na provação. Moisés passou 40 anos no palácio, provação. Depois ele passou mais 40 anos no deserto, provação. 40 é provação. 39 livros é o Antigo Testamento, e depois vem Mateus pregando, completando os 40, que é a provação. Israel estava passando pela provação. A provação. O povo de Israel passou 40 anos no deserto, sendo provado, e agora chegou, depois, os remanescentes do tempo de Jesus, mas o número 40, o livro 40, que simboliza e representa a provação de Israel. Então nós vemos aqui esta mulher, aí Jesus disse, mas ele respondendo, disse-lhe aos seus discípulos, chegando ao pé dele, rogando-lhe, dizendo, despede-o, porque vem gritando até entre nós, atrás de nós. E Jesus respondeu, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas o que aconteceu? Então chegou aquela mulher, adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse-lhe, não é bom que eu pegue o pão dos filhos e deito aos cachorrinhos. Jesus usa uma expressão de uma parábola para expressar ao povo pagão. Pagão significa o povo idólatra que serve a vários deuses. Jesus disse, eu não posso pegar o pão vivo, porque ele fala que ele é o pão vivo, e dar àqueles que é os cachorrinhos, porque os cachorros comem o seu próprio vômito. Tudo que dá para um cachorrinho ele come. Então foi uma expressão que Jesus usou para expressar para aquela mulher, para expressar, porque era um ditado muito popular na época. Ela, porém, respondendo, disse-lhe,
Ele, porém, respondeu assim: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. E ela reconhece esse ditado. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Isso comoveu o coração de Jesus. Olha o que Mateus deixa registrado. Então respondeu Jesus, disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora a tua filha ficou curada. Mesmo assim, com tantos sinais, com tantos prodígios, o povo judeu ainda recusa aceitar. Escuta, eu estou falando nessa geração de hoje, a você, judeus, que esta palavra vai chegar a você, de uma forma ou outra, você que está aqui no Brasil, ou fora do Brasil. Vocês ainda estão com o seu coração endurecido, seus olhos estão tampados para a verdade. Jesus, a quem vocês recusaram, escuta o que eu vou falar. Jesus não é um mito, como vocês dizem. Jesus não é uma história criada, como vocês dizem, com H minúsculo, não. Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Yeshua, ele é o Messias, ainda que vocês, judeus, tenham recusado. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram pela pregação. Está escrito na palavra de Deus, Coríntios fala: aprove a Deus salvar o mundo pela loucura. Para vocês é a loucura do evangelho. Vocês precisam receber o Espírito Santo, vocês judeus. Temos orado para que Deus abra o entendimento de vocês. Vocês precisam aceitar, como Nicodemos, que estava com o coração endurecido. Jesus não é um mito. Escuta aqui, vocês judeus. Vocês sim, é os filhos legítimos. Sim, mas escuta bem. Moisés, como os profetas, havia predito sobre a vinda de Yeshua. Paulo, em Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5, escuta bem, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei de Moisés. Entendeu, judeus? Para resgatar os que estavam sobre a lei. Vocês, para resgatar vocês, conforme Mateus deixou registrado, 15, 24, fui enviado senão as ovelhas perdidas. Vocês estavam perdidos, casa de Israel estava perdido, mas vocês recusaram Jesus. Primeiro, o reino de Deus foi apresentado aos filhos do Egito, que são vocês, Israel, herdeiro. Mas vocês recusaram a oferta, vocês recusaram, vocês viraram as costas para o seu rei. Vocês recusaram. Sabe o que está escrito? Que Mateus deixou registrado? O Espírito Santo. Vocês não podem entender o Evangelho de Jesus se não receber o Espírito Santo. Agora o reino de Deus foi tirado de vocês e foi entregue ao gentio, às nações. Foi entregue às nações. Leia aí Mateus, que é judeu também. Leia aí Mateus 24, 43. Espírito Santo falando pela boca do profeta, do evangelista, do apóstolo Mateus. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, por isso foi tirado, e será dado às nações que eu acabei de ler lá, Naftalim, Zebulon, aos gentios, que deu seus frutos. Eu quero encerrar esta mensagem lá em João capítulo 3, versículo 3. Quero encerrar. Olha só, João 3. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Você, judeu, precisa nascer de novo. Assim como Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Eles foram ter de noite com Jesus. Rabi, bem sabemos que és mestre há
até Nicodemos. Se você vai negar que Nicodemos nunca existiu, que também é conde de Corochim, que é mito, abre os olhos, Israel, abre os olhos. Esse foi ter de noite com Jesus, dizendo: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz o que esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Escuta bem, irmãos. Escuta bem. Louvado seja Deus. Em 1 João 1,11, Jesus, João, o apóstolo, o Evangelho de João, o apóstolo do amor, deixa registrado que Jesus, vamos pegar João 1,11, João testifica que Jesus veio para os judeus e os judeus não o receberam. Mas a todos, essa palavra é tremenda, é sobrenatural. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crê no seu nome, os quais não são nascidos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne, povo judeus, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus Pai, cheio de graça e de verdade. Este era o testemunho de João Batista. Os judeus aceitaram João como um profeta, e por que vocês não aceitam Jesus como Filho de Deus? João 3, Jesus respondeu a Nicodemos, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos diz: mas como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Jesus diga: olha só, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhei ter dito, Nicodemos, necessário nascer de novo? Necessário é nascer de novo. Nicodemos não entendeu. Os judeus não entendem que você tem que nascer de novo. Falamos de coisas espirituais e Nicodemos não pode entender. Porque a prova a Deus salvou o Evangelho pela loucura da palavra de Deus. Eu te digo uma coisa: todo aquele que nele crê não pereça, mas tem vida eterna. Escuta, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no Filho do unigênito, o Filho de Deus. E qual é a condenação? É esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram as más. Eu te digo uma coisa: Deus encerrou tanto judeus quanto gregos debaixo do pecado. Deus encerrou. Deus encerrou tanto um quanto o outro. Tanto judeu quanto gentil, ele precisa aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A salvação é de graça. Efésios 2 disse que Deus, o Pai eterno, o único ser, nos vivificou estando nós mortos em ofensa pelos nossos pecados. Ainda estávamos mortos pela ofensa dos pecados. Nos deu vida juntamente com Cristo e pela graça nós somos salvos. Não são pelas nossas obras, não são pelos nossos méritos, pela graça de Deus.
e nos fez e nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar ao século vindouro a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para com Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para boas obras, ao qual Deus preparou para os que andássemos neles. Agora escute bem. Os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz. Você, judeu, tem que aceitar Jesus, tem que aceitar esse Jesus, sem o qual não haverá salvação. Portanto, lembrai-vos do que foi no outro tempo. Eram gentios, nós, na carne, chamados incircuncisão, pelo que na carne são chamados circuncisão feito pela mão do homem. Naquele tempo, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Nós estávamos separados. Mas porque vocês, judeus, rejeitaram, nós aceitamos a Ele como Senhor, reconhecemos como Filho de Deus, Senhor, Rei e Salvador. Ora vem, Senhor Jesus. Estávamos estranhos ao conselho da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Estávamos sim. Mas até vocês terem rejeitado, porque era vocês que tinham que ensinar. E agora nós ensinamos a vocês que tem que aceitar Jesus, assim como os pagãos, os gentios também. Mas agora em Cristo, vós que antes estavam longe, nós judeus, nós gentios, já pelo sangue chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual ambos os povos, judeus e gentios, fez um. E derrubada a parede que separava, que estava no meio deles. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si, do mesmo, um novo homem, fazendo nele a paz. Pela cruz reconciliou ambos, que é ambos? Povo de Israel e as nações. Reconciliou com Deus em um corpo, matando com ele a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estavam longe e aos que estavam perto. A Israel, que estava perto, e as nações que estavam longe. Deus reconciliou, porque por ele ambos temos acesso em um mesmo Espírito. Assim já não sois mais estrangeiros, aleluia, não somos mais estrangeiros, não somos mais gentios, não somos mais forrasteiros, mas somos colaboradores como santos da família de Deus, edificando sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é o principal pé da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, ao qual também justamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Louvado seja Deus. Você que ainda não aceitou Jesus, não confessou Jesus, faça agora uma declaração. Aceita Jesus, seja judeu, ou seja gentio, seja pagão. Aceita Jesus, confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e será salvo. Nós acabamos de ler. Jesus não veio para te condenar, mas veio salvar o que se havia perdido. Deus te abençoe, fica na paz. Medita nessa palavra, amém? Medita nela, ouve ela várias vezes, até você entender. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão, seja contigo, e a consolação do Espírito Santo nos conforte em todo o tempo. Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.